Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e neste vídeo vamos resolver o exame de Físico-Química da segunda fase de 2023. E vamos já avançar para a questão número 1 que diz o seguinte: o papel salgado foi um dos primeiros processos de impressão fotográfica, tendo sido utilizado comercialmente com muito sucesso entre 1840 e 1860. Nesta técnica, um papel era impregnado com duas soluções. Uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, massa molar 58,44 grama por mol. Uma solução aquosa de nitrato de prata, HNO3, massa molar 169,88 grama por mol. A figura 1 apresenta o gráfico da solubilidade do HNO3 e do NaCl em função da temperatura. 1.1. O sal mais solúvel em água no intervalo de temperaturas considerado no gráfico é o NaCl ou o HNO3 e a sua solubilidade aumenta com o aumento da temperatura ou não é afetada pela temperatura. E para nós respondermos a esta questão basta recordarmos o que é a solubilidade. Portanto, a solubilidade é a quantidade máxima que é possível introduzir de um determinado soluto num certo e determinado solvente. Tipicamente vem expresso em grama de soluto por cada 100 ml de solvente, que são exatamente as unidades que vêm aqui neste gráfico para a nossa solubilidade. O sal mais solúvel, tendo em consideração esta definição, há de ser aquele que apresenta maior solubilidade. E da leitura direta do gráfico podemos verificar que para qualquer temperatura considerada dentro deste intervalo, o HNO3 é sempre mais solúvel, ou seja, é sempre possível introduzir maior massa daquele sal por cada 100 ml de água. E também estamos a verificar que, ao contrário do NaCl, em que a sua solubilidade se mantém constante, aqui vai aumentando à medida que a temperatura também for aumentando. Portanto, vamos escolher a opção C. O sal mais solúvel em água no intervalo de temperaturas considerado no gráfico é o HNO3 e a sua solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. 1.2. Numa reprodução deste processo, as soluções foram preparadas a 24 graus Celsius de acordo com o procedimento seguinte. Dissolver 12,0 grama de HNO3 em 100 ml de água destilada. Dissolver 5,0 grama de NaCl em 100 ml de água destilada. Admita que o volume de cada solução corresponde ao volume do solvente. 1.2.1. Qual é a massa de HNO3 que ainda seria possível adicionar à solução inicialmente preparada desse sal para obter uma solução saturada à temperatura de 24 graus Celsius? E o que nós vamos fazer aqui é, em primeiro lugar, ir ver para a temperatura de 24 graus Celsius qual é a quantidade máxima de nitrato de prata que eu consigo introduzir na água. E vamos aqui ao nosso gráfico e vamos ver. Bom, antes de mais temos que ir ver onde é que está o 24. Portanto, isto tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões entre o 20 e o 30. Portanto, em princípio há de ser 2 unidades por cada divisão. Portanto, será aqui em princípio, 22, 24, 26, 28 e cá estava aqui o 30. Portanto, o 24 está aqui. Esta é a marca do nosso 24 graus Celsius. E para 24 graus Celsius, temos então aqui uma solubilidade que corresponde a 250 grama de soluto, neste caso o nitrato de prata, por cada 100 ml de água. E dizem-nos que o procedimento é a 24 graus Celsius dissolver 12,0 grama de nitrato de prata em 100 ml de água destilada. Portanto, basicamente a conta que nós vamos fazer é eu posso colocar até 250 grama de HNO3 naquela solução. Mas eu vou colocar 12. Então, o que é que eu ainda posso colocar adicionalmente? Bom, é isto menos aqueles 12 gramas que eu já coloquei. E isto vai dar 238 grama e isto leva-nos para a escolha da hipótese B. 1.2.2. O cloreto de prata, HCl, é um sal pouco solúvel em água, sendo o seu equilíbrio de solubilidade expresso por HCl sólido origina Ag+ aquoso mais Cl- aquoso. O produto de solubilidade do HCl, KS, é 1,6 vezes 10 a menos 10 à temperatura de 24 graus Celsius. Verifique que ocorreu a formação de precipitado de HCl sólido quando se juntaram as soluções de HNO3 e de NaCl previamente preparadas. Mostre como chegou à verificação solicitada, apresentando todos os cálculos efetuados. Bom, antes de mais, vamos lá ver se nós percebemos o que é pedido. O que está mencionado no texto é qualquer coisa como isto. Portanto, nós tínhamos aqui inicialmente uma solução de nitrato de prata com um volume de 100 ml, uma outra de cloreto de sódio também com 100 ml e fomos juntar as duas e obtivemos esta outra solução de, obviamente, 200 ml, portanto,
parece óbvio, mas depois as pessoas esquecem-se que temos aqui um volume que é a soma dos dois, não é? E que tem basicamente as 4 espécies de íons. Sendo que alguns deles não vão fazer muita influência na precipitação. Portanto, aquilo que nós queremos mostrar é que, em relação ao íon prata e íon cloreto, quando estes estão em certas e determinadas quantidades, começa a haver formação de precipitado, ou seja, eles juntam-se, passam a sólido e normalmente tendem a cair para o fundo do recipiente. E basicamente o que nós precisamos para responder a esta questão está aqui. Ou seja, já temos aqui a nossa reação, temos aqui o produto de solubilidade entre estes dois sais e nós sabemos que se for ultrapassado o produto de solubilidade, então é porque vai ocorrer necessariamente precipitação, ou seja, que tem a ver precisamente aqui com os nossos quocientes de reação, que nós já tínhamos falado quando nós introduzimos o conceito de equilíbrio químico. Se o quociente de reação for superior à constante de equilíbrio, que neste caso é o nosso produto de solubilidade, então a reação vai ocorrer no sentido inverso, no sentido de formar-se sólido, até que o produto das duas concentrações seja exatamente igual à constante de solubilidade. E o quociente de reação é calculado exatamente através da mesma forma que o produto de solubilidade, só que em vez de nós termos as concentrações em equilíbrio, temos as concentrações que nós temos naquele instante. Então vamos lá a isso. E assim, o nosso objetivo é calcular este quociente de reação e concluir que, de facto, é superior à nossa constante de equilíbrio dada, que é 1,6 vezes 10 a menos 10. Não sabemos exatamente o valor, mas tem que ser superior, porque já nos dizem que ocorre precipitação. E que cálculos é que nós vamos ter de fazer, de facto? Vamos calcular a concentração do íon prata e a concentração do íon cloreto depois de misturadas as duas soluções. Temos então que a concentração de Ag+, vai ser o número de mol de Ag+, sobre o volume da solução, e a concentração de Cl- vai ser o número de mol de Cl- a dividir pelo volume. Esqueça que este volume é a mistura de 100 ml mais 100 ml dá 200 ml e depois temos que converter para decímetro cúbico. Entretanto, o que é mais importante é precisamente aqui saber quanto é que é estes números de mol. Mas nós só temos mesmo massas, e em particular nem sequer temos massas dos íons, só temos massa da substância iónica que contém estes íons. E o que é que nos dão? Quando nós tínhamos a solução de nitrato de prata, temos o seguinte: tínhamos que HNO3 sólido originava Ag mais aquoso mais NO3 menos também ele aquoso, né? E o que nos dizem é que esta quantidade aqui são 12,0 gramas deste sal inteiro. Agora, por motivos isto é a geometria da reação, isto é, uma mol disto origina uma mol daqui e uma mol daqui. E uma vez que só uma das soluções é que origina íons prata, portanto, nós neste momento só estamos interessados mesmo no íon prata, não é? Só esta solução é que origina íons prata e, portanto, o mesmo número de mol que eu tenho aqui quando eu tinha um sal no estado sólido, tenho também no estado aquoso. E é esta a chave para irmos buscar precisamente o número de mol aqui. E, portanto, basicamente o que nós vamos fazer é que o número de mol de Ag+, é exatamente igual ao número de mol de NO3, e vai ser o quê? Vai ser massa sobre massa molar. E nós temos a massa molar aqui disto. Já nos indicam aqui do enunciado. Então são estes 12,0 grama. Eu agora vou dividir por 169,88. E agora vamos introduzir isto tudo na máquina e eu vou já passar por isto. A notação científica vai dar 7,064. Deixa aqui uns algoritmos significativos de reserva. 10 a menos 2 mol. Muito bom. Já temos aqui. Este valor nós já temos 7,064 vezes 10 a menos 2. Não esquecer que são 200 ml, são 0,2 decímetro cúbico. Vou também passar para a notação científica. Vou dar aqui. Não sei se 200 tem 3 algarismos significativos, ou se tem 2, ou se tem 1. 2,00 vezes 10 a menos 1 decímetro cúbico. É 0,2, mas em notação científica. E já vamos fazer este cálculo. Agora vamos só buscar aqui o número de mol para o íon cloreto, da mesma forma que vamos buscar aqui, e depois já fazemos tudo no final. Ora, para o íon cloreto, nós temos então a seguinte situação. Era
tínhamos o sal NaCl no estado sólido que originava iões Na+ aquoso e Cl- também no estado aquoso. Tal e qual como esta situação, aqui também é a proporção estequiométrica de 1:1 em qualquer uma das situações. Portanto, o número de mol que eu tiver aqui de NaCl é o número de mol que eu tiver, aliás, aqui de cloreto, que é aquilo que nós estamos interessados, não é propriamente no sódio. E, portanto, é a mesma coisa. Portanto, é o número de mol de Cl- é igual ao número de mol de NaCl, que por sua vez é igual à massa do sal, que era, aqui neste caso era 5,0 grama, a dividir pela sua massa molar, também nos é dada no problema. Portanto, se fica 5,0 grama para a massa, a dividir por 58,44 grama por mol, e isto agora vai nos dar, ora, 8,556 vezes 10 a menos 2 mol. E vamos colocar aqui. Portanto, isto vai dar então 8,556 vezes 10 a menos 2 a dividir pelos mesmo volume, 2,00 vezes 10 a menos 1 decímetro cúbico. Pronto, agora mas já podemos colocar estes valores na calculadora. E saindo daqui, vamos dar-lhe até 3 algarismos significativos daqui, não mais daqui, 0,353 para aqui 0,428. E o que é que nós vamos fazer com estes números? Bom, agora já podemos regressar ao nosso cálculo principal, que era o quociente de reação. Agora é concentração da prata naquele instante, não é necessariamente em equilíbrio, 0,353. Já agora, faltam-me aqui unidades. Isto é mol por decímetro cúbico, isto também é mol por decímetro cúbico. Não se esqueçam das unidades. E vai multiplicar, isto é um produto, não é? Vai multiplicar por estes 0,428 mol por decímetro cúbico e isto vai nos dar 0,151. Isto aqui é adimensional. E agora, finalmente, tendo em consideração que a nossa constante, portanto, o nosso produto de solubilidade é 1,6 vezes 10 a menos 10 e que o nosso quociente é, a destinação científica fica 1,51 vezes 10 a menos 1, que é superior ao Ks, implica automaticamente que ocorre precipitação. Está levado aqui precisamente por esta questão aqui, que é o nosso fundamento teórico, e pronto, esta aqui está resolvida. E já estamos a resolver a questão número 2. O cloreto de prata HCl é um sal branco que, ao ser exposto a uma luz suficientemente energética, sofre uma reação fotoquímica, observando-se um escurecimento. Para investigar experimentalmente o efeito de algumas radiações do espectro visível na reação fotoquímica do HCl, um grupo de alunos preparou 5 tubos de ensaio da forma seguinte: tubo de ensaio A, sem revestimento; tubo de ensaio B, revestimento transparente vermelho; tubo de ensaio C, revestimento transparente verde; tubo de ensaio D, revestimento transparente azul; tubo de ensaio E, revestimento opaco prateado. Em cada tubo de ensaio, os alunos colocaram 1,0 ml de solução aquosa de nitrato de prata HNO3 aquoso e 1,0 ml de solução aquosa de cloreto de sódio NaCl aquoso para formar o precipitado de HCl sólido. Após o mesmo tempo de exposição à luz visível, os alunos removeram os revestimentos dos tubos de ensaio B, C, D e E. A figura 2 esquematiza os tubos de ensaio antes e após a remoção dos revestimentos. 2.1. Analisados os resultados da experiência, conclui-se que as amostras de cloreto de prata escurecem quando são expostas a algumas ou qualquer uma das radiações da luz visível e que no tubo de ensaio E, sendo a luz visível refletida ou transmitida pelo revestimento, a amostra não escurece. Então o que é que nós conseguimos observar aqui da nossa figura? No tubo de ensaio transparente, todos os comprimentos de onda entram portanto, e interagem com a nossa amostra de HCl e escurece. No tubo vermelho, passam todas as radiações, exceto o vermelho, não escurece. Aqui passam todas as radiações, exceto o verde, escurece mas um bocadinho só, não tanto quanto aqui. No azul, escurece bastante, tanto quanto na situação em que nós tínhamos o tubo de ensaio completamente transparente e todos os comprimentos de onda poderiam entrar no tubo. E neste aqui, no opaco, como não há nenhuma ação da luz, não há reação fotoquímica e, portanto, não escurece rigorosamente nada. Portanto, só daqui concluímos que nem todas as
radiações de luz visível contribuem para o escurecimento do HCl. Depois, em relação à segunda parte, o que é que acontece no tubo E? A luz é refletida ou é transmitida? Bom, é refletida, portanto, se é opaco, significa que toda a luz que chega aqui ao tubo vem de volta para os nossos olhos e aquilo que só seria transmitido se passasse no tubo e entrasse de facto para reagir com a amostra de HCl. Portanto, em resumo, analisados os resultados da experiência, conclui-se que as amostras de HCl escurecem quando expostas a algumas das radiações da luz visível e que no tubo de ensaio E, sendo luz visível refletida pelo revestimento, a amostra não escurece. Portanto, vamos escolher a hipótese A. 2.2. Qual é a opção em que se apresentam as radiações testadas por ordem crescente de energia? Para nós podermos responder a esta questão, basta conhecermos o arco-íris. Mas a versão ampliada do arco-íris, ou seja, contém a luz visível e ainda mais os 99% da radiação que nós não conseguimos ver. E nas duas opções, de qualquer forma, também só aparece mesmo para a luz visível e só aparecem as cores vermelho, verde e azul por diferentes ordens. E a ideia é ordenar por ordem crescente de energia. Então, a menos energética destas radiações, como podemos ver aqui, é a vermelha, e a seguir é a verde e depois é a azul. Ora, isso leva-nos então para a escolha da hipótese C. E esta também já está respondida. Questão número 3. Um feixe de radiação monocromática que se propaga inicialmente no ar incide numa das faces paralelas de uma lâmina de vidro com um ângulo de incidência alfa. Ao atravessar a lâmina de vidro, de largura L, o feixe sofre um desvio na sua direção de propagação, como mostra a figura 3. 3.1. A lâmina de vidro tem um índice de refração 1,52 para o feixe de luz considerado. Considere que α é igual a 32 graus e que L é igual a 2,81 cm. Determina a distância que a luz percorre ao atravessar a lâmina de vidro. Apresente todos os cálculos efetuados. Ora, este problema aqui é, ao mesmo tempo, um problema de geometria, ou mais especificamente de trigonometria, e, ao mesmo tempo, um problema de física. E é um problema de geometria no sentido em que aquilo que nós pretendemos é saber a distância que a luz percorre no vidro, que é este comprimento deste segmento aqui, que eu vou chamar D. Temos este comprimento L, que é exatamente este comprimento aqui, que é de L igual a 2,81 cm. E, basicamente, se eu conseguir ir buscar aqui este ângulo, olha, aqui chamaram este ângulo aqui alfa, que eu sei que é 32 graus e que eu sei que vai ser diferente deste. Vou chamar este ângulo beta. Se eu conseguir determinar este beta, então eu sei que, por trigonometria, o cosseno de beta é igual ao cateto adjacente, que é este L, a dividir pela hipotenusa, que é o D. E, portanto, a partir daqui, sabe que a distância D percorrida pela luz é só passar o D para o outro lado e depois o cosseno de beta por aqui para baixo. L sobre o cosseno de beta. Em particular, já sei que o L é de 2,81 cm, mas eu quero esta distância expressa em metros e, portanto, isto vai-me dar 2,81 vezes 10 a menos 2 metro a dividir pelo cosseno de beta. E agora, a parte em que nós vamos ter que descobrir este ângulo beta é que tem a ver precisamente com a parte da física, em que nós temos aqui um ângulo de incidência de um raio que provém deste meio 1, que é o ar, para este meio 2, que é o vidro, e cujo índice de refração, portanto, o índice de refração do vidro, nós também já sabemos que é 1,52. Para o ar, atenção, vão ver às tabelas das constantes qual é o número com o qual se está a trabalhar. Neste momento, o número que vem nas tabelas constantes é 1,000 e é isto que nós vamos admitir para índice de refração do ar. E, a partir daqui, é a lei de Snell-Descartes. Portanto, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo 1, que é o nosso alfa, ok, vamos já chamar alfa, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, que é o nosso beta, seno de beta. Muito bom. O que é que nós queremos saber? Nós queremos saber este beta aqui. Portanto, este N2 está multiplicado, passa para o outro lado a dividir. N1 seno de alfa sobre N2 é igual a seno de beta. E isto quer dizer, então, que o nosso beta é igual ao seno menos 1, portanto, o arco cujo seno vale N1 seno de alfa sobre N2. Substituindo então pelos valores que nós temos, sendo que o nosso beta é
o arco cujo seno é N1, que é 1,000, vezes o seno de alfa, que é o seno de 32 graus, sobre o N2, que é este 1,52 que já é dado do nosso problema. Vamos inserir isto tudo na calculadora e saímos daqui. Insere aqui um valor que eu vou dar de 3 algarismos significativos, não mais do que isso. Aqui só temos 2, né? Fica 20,4 graus. Muito bom. O que é que nós vamos fazer então agora com este valor? Atenção uma coisa, certifica-se que as vossas calculadoras estão no modo grau, porque para elas interpretarem este 32 como 32 graus e não como 32 radianos, e para que daqui saia uma resposta em graus e não em radianos. Ok, dito isto então, este valor então agora vai substituir aqui no beta, que é no nosso cálculo principal, temos com 2,81 vezes 10 a menos 2 sobre cosseno de 20,4 graus, e isto vai nos dar aproximadamente, bom, um valor que, uma vez que nós já vamos dar aqui mesmo basicamente 2 algarismos significativos, portanto aqui temos 2, aqui temos vários, mas este aqui não é do dado, aqui temos 3, portanto não mais do que 2 algarismos significativos, por motivos de arredondamento isto passa para 0,03, ou seja, 3,0 vezes 10 a menos 2, e isto vem em metro, porque este valor vem dos centímetros que foram, entretanto, convertidos para metro. E é esta a nossa resposta. 3.2. A figura 4 apresenta o gráfico do índice de refração N de um vidro BK7 em função do comprimento de onda lambda da radiação eletromagnética visível no vácuo. Explique, considerando a informação do gráfico, como varia a velocidade de propagação da radiação eletromagnética no vidro BK7 à medida que o comprimento de onda da radiação diminui. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. E a chave para resolver este exercício de forma correta é ler o enunciado com atenção. Especialmente à parte em que eles dizem à medida que o comprimento de onda diminui. E à medida que o comprimento de onda diminui, o que acontece ao nosso índice de refração vai aumentar. Okay? Então, lambda, esta situação diminui, implica que o nosso N aumenta. Muito bom. O que é que isso quer dizer em termos de facto, a velocidade de propagação da luz naquele meio? Bom, o que nós sabemos é como é que nós relacionamos isto com a velocidade de propagação da luz. Ora, N é igual a C, velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Ou seja, se quiserem também podem resolver em ordem a velocidade, a velocidade igual a velocidade da luz no vácuo sobre o índice de refração. Bom, o que nós temos aqui, isto aqui é constante, portanto, os nossos 3,00 vezes 10 a oitava metro por segundo. Quando isto aqui vai aumentar, está aqui no gráfico, não é? O que acontece, porque isto aqui é uma proporcionalidade inversa, portanto é uma expressão do tipo y igual a k sobre x, não é? O nosso y e o nosso x é que é a velocidade e o índice de refração. Se esta grandeza aumenta, ou quando esta grandeza aumenta, sai daqui que esta velocidade tem necessariamente que diminuir. E é basicamente isto que nós vamos responder. Velocidade diminui porque é uma grandeza inversamente proporcional a n. Ok. E já estamos a resolver a questão número 4. Para o estudo das características de um movimento circular uniforme, realizaram-se em contexto real, num carrossel, medições do módulo da aceleração em função do raio, utilizando sensores de aceleração em telemóveis, smartphones. Tal como é ilustrado na figura 5, num carrossel circular fixaram-se 5 telemóveis em posições diferentes numa direção radial. Na tabela seguinte estão registados os raios R e os módulos da aceleração centrípeta A índice C medidos. Determine o módulo da velocidade angular nas condições em que decorre a experiência a partir da equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Na sua resposta, identifique as variáveis independente e dependente a considerar nos eixos do gráfico. Apresente a equação da reta de ajuste ao gráfico. Apresente o valor solicitado com 2 algarismos significativos. Apresente todos os cálculos efetuados. Ora bom, então este é o exercício em que nós tipicamente pegamos nos valores que nós temos aqui na nossa tabela e vamos introduzir na calculadora gráfica para irmos buscar uma regressão linear. Mas antes disso temos que tratar aqui de um bocadinho de teoria. Vamos ver o que é a nossa variável x, o que é a nossa variável y, até porque faz parte do enunciado, das instruções que nos dão no problema,
e nós precisamos de relacionar as informações que nós temos aqui, portanto a aceleração centrípeta e o raio, com a nossa velocidade angular. E para isso, se não tiverem ideia nenhuma, podem sempre ir ao formulário e ver o que é que lá está. Portanto, vamos aqui ao nosso formulário, vamos combinar estas duas expressões. Esta vai-nos relacionar a aceleração centrípeta com a velocidade linear e depois esta vai relacionar a velocidade linear com a velocidade angular, e o raio está sempre presente aqui no meio destas coisas todas. Então vamos lá começar. Então vá, abordagem possível. Velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio, por um lado. Por outro lado, a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio. Por exemplo, se eu substituir este ômega-r aqui no v ao quadrado, isto vai-me dar ômega-r tudo ao quadrado, eu dividi por este r que já lá estava, ou seja, ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado sobre o raio. Este quadrado vai cortar com este raio e fica ômega ao quadrado vezes raio. Ou seja, a aceleração centrípeta é igual a isto. A aceleração centrípeta igual a ômega ao quadrado sobre o raio. Já tenho aqui as grandezas todas relacionadas. Bem, se eu, por exemplo, passar o raio por aqui para este lado, fica ômega ao quadrado igual a AC sobre R, portanto, os dois membros, né? E isto quer dizer o seguinte, e isto tem a ver precisamente aqui com os dados que eu tenho aqui na minha tabela. Ou seja, se eu construir um gráfico que aqui nas ordenadas tenho a aceleração centrípeta e aqui nas abscissas tenho o raio, e os meus valores têm aqui estas coordenadas x e y. Neste gráfico, o declive, quando eu for fazer a reta de regressão linear, o declive desta reta, este declive, vai ser precisamente AC sobre R, ou seja, Y sobre X. Isto vai ser o nosso Y e isto vai ser o nosso X, ou seja, a nossa variável dependente, e o X vai ser a nossa variável independente. Ou seja, vamos colocar, nós colocarmos os dados na nossa calculadora, o raio vai para o X e a aceleração centrípeta vai para o Y. E cá estão os dados preenchidos na nossa calculadora gráfica. A partir daqui, o que nós vamos fazer é aqui, vamos ver então o gráfico. Portanto, o gráfico tem este aspecto, portanto, todos os pontos estão mais ou menos em cima da mesma linha. Vamos fazer aqui a nossa regressão linear. E cá está, então esta é esta equação que nós queremos. Nós só estamos aqui interessados em 3 algarismos significativos. Portanto, basicamente o que nós vamos fazer é copiar esta equação para o papel e continuar a partir daí. E já temos então aqui a nossa reta de ajuste, e a partir daqui basicamente eu vou só substituir talvez o y e o x pelas nossas variáveis mais concretas. Ou seja, estamos a dizer que o y era a nossa aceleração centrípeta, portanto isto é a aceleração centrípeta, igual a 0,221, o x era o nosso raio, vezes o raio, mais 0,033. E nós tínhamos dito aqui que o quadrado da aceleração centrípeta, aliás, da velocidade angular, peço desculpa, era a aceleração centrípeta sobre o raio, que era este tal declive, que é isto que nós já temos aqui na reta. Portanto, é o 0,221, que é então o nosso quadrado da velocidade angular. A partir daqui, a nossa velocidade angular é a raiz de 0,221. Vamos apresentar isto então com 2 algarismos significativos e vai dar 0,47. Isto é uma velocidade angular e, portanto, vem em radiano por segundo. E cá está a nossa resposta. Avançamos então para a questão número 5. O modelo de Bohr do átomo de hidrogênio, proposto em 1913, baseando-se em órbitas estacionárias circulares, permite o cálculo da energia dos eletrões nos diferentes níveis de energia. A cada nível de energia do eletrão corresponde uma única órbita em torno do próton. 5.1. Admita que no estado fundamental o elétron se move numa órbita circular de raio 5,29 vezes 10 a menos 11 metro, raio de Bohr, e realiza 1000 voltas em 1,52 vezes 10 a menos 13 segundo. Considere que o movimento do elétron é circular e uniforme. Qual é o módulo da velocidade do elétron nesta órbita? O que nos descreve no texto é basicamente isto. Portanto, é aqui o próton no centro e o elétron a dar aqui voltas circulares com este raio de 5,29 vezes 10 a menos 11 metro, e dão-nos também a indicação de que descreve 1000 voltas em, portanto, num ΔT que é de 1,52 vezes 10 a menos 13 segundo. Ora, isto que está aqui é uma forma disfarçada
de informar-nos acerca da frequência, a frequência linear deste movimento. Ou seja, a nossa frequência pode ser entendida como o número de ciclos sobre um determinado intervalo de tempo. E, portanto, se nós fizermos aqui, dividimos, portanto, neste caso o ciclo são voltas, se nós dividimos estes 1000 ciclos ou 1000 voltas por este intervalo de tempo, nós vamos obter a nossa frequência linear. No entanto, nós estaríamos mais interessados em ir buscar a frequência angular, porque nós sabemos aquela fórmula que vem, já vinha do formulário que nós já tínhamos utilizado há bocado, que é a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. E é isto que nós queremos, é a nossa velocidade linear. E uma vez que este raio nós já temos aqui, é só mesmo calcular isto como fazer aqui um pequeno cálculo auxiliar antes de fazermos este cálculo principal. E vamos então converter basicamente a frequência angular aliás, linear em angular da seguinte maneira. Nós sabemos que a frequência angular é 2π vezes a frequência linear. Ou seja, este número de ciclos, estas 1000 voltas, se eu multiplicar por 2π radiano, depois de eu ter feito descrevido 1000 voltas, vou ter varido 2π vezes 1000, ou seja, 2000π radianos. É só isto que a gente tem que fazer, ok? Então agora fica 1000 vezes 2π sobre 52 vezes 10 a menos 13. Vamos introduzir isto na máquina e vai-nos dar 4,134 vezes 10 elevado a 16, e isto aqui vem em radiano, e isto aqui vem em segundo, e portanto isto vem em radiano por segundo. Então vamos pegar neste valor e vamos inserir aqui no nosso cálculo principal. Então a nossa velocidade linear vai ser 4,134 vezes 10 elevado a 16 multiplicado pelo raio que nós já temos, já vem em metros, já não é preciso fazer conversão nenhuma, 5,29 vezes 10 elevado a menos 11, e aqui temos 3 algarismos significativos, vamos dar também 3 algarismos significativos, fica 2,19 vezes 10 à sexta metro por segundo, isso corresponde à opção D, e portanto este aqui está resolvido. 5.2. Submetendo um tubo de descarga com gás de hidrogênio rarefeito a uma descarga elétrica de alta tensão, é possível, através de um espectroscópio, observar o espectro de emissão daquele elemento. 5.2.1. A diferença de potencial entre os elétrodos nas extremidades do tubo de descarga corresponde a energia transferida para o gás rarefeito por unidade de carga que o atravessa. B. Energia transferida para o gás rarefeito por unidade de tempo. C. Carga transferida para o gás rarefeito por unidade de energia que é absorvida. D. Carga transferida para o gás rarefeito por unidade de tempo. E a resposta é obviamente a opção A. Energia transferida para o gás rarefeito por unidade de carga que o atravessa. Isto é mesmo basicamente debitar a definição de diferença de potencial. 5.2.2. A figura 6 representa as 4 primeiras riscas do espectro de emissão na zona do visível do átomo de hidrogênio em função do comprimento de onda lambda da radiação. Qual é a risca correspondente à transição eletrónica com origem no nível 4? O que eu já tenho aqui é um esquema muito rudimentar dos níveis de energia no átomo de hidrogênio. E aquilo que nós temos aqui é um espectro no visível, são tudo ali riscas no visível. E nós sabemos que quando nós obtemos riscas no visível é porque existem sempre transições de níveis superiores todas para o nível 2, que é a nossa série de Balmer. Portanto, as riscas que estão aqui terão eventualmente de ser do tipo ou do nível 3 para o nível 2, ou então do nível 4 para o nível 2, do nível 5 para o nível 2, nível 6, para, etc. Não é? E o que é que nos dizem? Que o comprimento de onda vai aumentando da direita para a esquerda, o que significa que a linha H-alfa é a que tem maior comprimento de onda. E nós sabemos que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência, por um lado, mas nós também sabemos que a velocidade é igual à frequência vezes o comprimento de onda. Portanto, se nós passarmos o comprimento de onda para o outro lado, fica que a frequência é igual à velocidade sobre o comprimento de onda. Em particular, como nós estamos a falar da luz, esta velocidade é a velocidade da luz, isto é C sobre lambda. Portanto, isto também se pode transformar em energia igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Isto porquê? Porque
a energia e a frequência são diretamente proporcionais. À medida que aumenta a energia, aumenta a frequência, mas é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Portanto, quando o comprimento de onda aumenta neste sentido vai diminuir a energia. Portanto, a linha H-alfa tem que ser necessariamente a menos energética delas todas. Ora, o menos energético é uma transição que vai do nível mais próximo possível de energia do nível 2, que é o nível 3. E, portanto, a linha que vem imediatamente a seguir só pode ser a linha, portanto, que vai do nível 4 para o nível 2, e isso corresponde à nossa H-beta aqui no nosso diagrama. E isto leva-nos então para a escolha da hipótese B. Passamos então à questão número 6. O dihidrogênio H2 gasoso pode ser obtido a partir de uma reação de monóxido de carbono, CO gasoso, com água. Esta reação pode ser traduzida por CO gasoso mais H2O gasoso origina CO2 gasoso mais H2 gasoso, com variação de entalpia negativa. Admita que o sistema se encontra inicialmente em equilíbrio num reservatório fechado. Pretende-se maximizar a produção de H2. Preveja justificando-se que cada um dos procedimentos seguintes assegura o cumprimento do objetivo pretendido. Diminuir o volume do reservatório, mantendo a temperatura do sistema constante. Diminuir a temperatura do sistema, mantendo o volume do reservatório constante. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Ora bom, então o que nós temos aqui é um sistema reacional em equilíbrio químico, portanto reversível, e o que nós pretendemos é fazer certas e determinadas perturbações ao estado de equilíbrio do sistema, nomeadamente variar o volume ou então variar a temperatura e ver como é que o sistema se adapta. Ora, a situação que aqui é descrita leva-nos basicamente para o princípio do Le Chatelier, que é aquilo que nós temos que aplicar aqui. Ou seja, se nós tivermos um certo e determinado sistema em equilíbrio e afetarmos uma determinada perturbação, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar essa perturbação. E as perturbações com as quais nós trabalhamos mais frequentemente são a temperatura, a pressão ou então a concentração de um dos componentes do sistema. Se nós aumentarmos a temperatura, o sistema vai evoluir no sentido de diminuir a temperatura. É claro que se nós diminuirmos a temperatura, o sistema vai evoluir no sentido de aumentar a temperatura. Pressão é a mesma coisa. Eu baixo a pressão, o sistema vai evoluir no sentido de aumentar a pressão. Se eu aumentar a pressão, o sistema evolui no sentido de baixar a pressão. Se eu aumentar a concentração de um dos componentes do sistema reacional, o sistema vai evoluir no sentido de diminuir a concentração desse componente. Se eu retirar um dos componentes, ele vai evoluir no sentido de aumentar a concentração desse componente. E a primeira situação que nos descreve aqui no enunciado é diminuir o volume do reservatório mantendo a temperatura constante, para não ser duas coisas ao mesmo tempo. Mas reparem que aqui na nossa lista não vem em situação alguma mencionado o volume. Mas nós sabemos que a nossa reação é em meio gasoso. Portanto, todos os componentes são gasosos e, portanto, nesse caso, fazer variar o volume do vaso reacional vai afetar de forma bastante pronunciada a pressão do sistema. Então vamos só fazer aqui um pequeno à parte para ver como é que funciona a pressão e o volume. Eu tenho aqui um determinado recipiente com um gás, portanto estas partículas aqui representam a agitação normal das partículas num gás, e tem um certo e determinado volume. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a temperatura, arranjar um mecanismo teórico de manter a temperatura constante. Isto na prática faz-se se nós fizermos alterações de volume muito devagarinho, conseguimos mais ou menos manter a temperatura constante. Não é? Daqui no nosso simulador é só selecionar esta opção. A temperatura do gás vai sempre manter estes 300 Kelvin, e agora vou pegar aqui neste pistão e vou diminuir o volume deste recipiente e reparem o que acontece à pressão. A pressão automaticamente passa basicamente para o dobro. Ou seja, porquê? Porque as minhas partículas, portanto, o que é a pressão? A pressão que este manómetro registra é uma medida estatística das colisões que as partículas estão a fazer com as paredes do recipiente. E estas partículas agora, pelo facto de estarem distribuídas por um espaço mais pequeno, estão estatisticamente a colidir mais frequentemente com as paredes do recipiente e, portanto, isso traduz-se em um aumento do registro da temperatura aqui no nosso aparelho. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou tirar daqui a temperatura constante. Nada fica constante. Porquê? Porque agora, portanto, se eu tiver a temperatura constante, o simulador não me dá a oportunidade de retirar daqui partículas. A única maneira
Portanto, no nosso sistema agora, eu diminui o volume, portanto, aumentei a pressão e agora o sistema quer evoluir no sentido de diminuir a pressão. E neste momento, aqui neste simulador, não vai haver reações químicas absolutamente nenhumas. E, portanto, a única forma de eu poder diminuir a pressão é retirar partículas aqui do nosso sistema. Ou seja, vou abrir aqui o meu recipiente um bocadinho e cá está a nossa pressão a diminuir à medida que as partículas forem escapando do reservatório e agora vou fechar. E agora a minha temperatura, ou aliás a minha pressão, mantém-se constante, não é? Ora, no contexto daquilo que nós estamos a fazer, isto não é possível, não é possível deixar escapar o gás. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos arranjar aqui uma maneira de o sistema evoluir ou no sentido direto ou no sentido inverso, no sentido de produzir menos mole daquilo que lá está no recipiente naquele momento. Então vamos lá analisar a nossa reação química. Temos aqui uma mole de monóxido de carbono que se combina com uma mole de água e origina uma mole de dióxido de carbono e uma mole de hidrogênio. Agora, vamos supor que o nosso sistema evolui no sentido direto. O que é que está aqui a acontecer? Eu pego em uma mole daqui mais uma mole daqui, portanto 2 moles, e vou quebrar estas ligações aqui, vou rearranjá-las de forma a criar uma mole disto e uma mole disto. Portanto, de 2 moles, transforma-se em 2 moles, mas de gases diferentes. Alterei o número de partículas? Não alterei o número de partículas. Vamos ver no sentido inverso. Tenho aqui uma mole disto mais uma mole disto, portanto, ou seja, 2 moles, que vamos quebrar estas ligações e vamos rearranjá-las de forma a criar uma mole de monóxido de carbono e uma mole de água. Ou seja, de 2 moles vai continuar a haver 2 moles, mas de 2 substâncias diferentes. Alterei o número de partículas? Não. Portanto, consegui de alguma forma alterar a pressão do sistema? Não. Portanto, diminuir o volume, ou seja, aumentar a pressão, não altera o estado de equilíbrio, porque não é possível fazer variar o número de partículas, o número de moles, né, do sistema. Vamos então ver outra situação, que é diminuir a temperatura a volume constante. E para aqui é relevante a informação que nos dão aqui de que a entalpia, portanto a variação de entalpia do sistema é negativa. O que é que isto quer dizer? Significa que a nossa reação é exotérmica. Atenção, isto que está aqui é sempre no sentido direto. No sentido direto é exotérmica e no sentido inverso é endotérmica. Okay? Então, se nós diminuir a temperatura, deixa eu ver aqui um separador. Ora, uma diminuição da temperatura vai fazer com que o sistema evolua no sentido de aumentar a temperatura. Como é que o sistema aumenta a temperatura? O sistema aumenta a temperatura e deslocando o seu estado de equilíbrio no sentido em que ela for exotérmica, que é no sentido direto. Diminuir a temperatura vai provocar um deslocamento no sentido direto, ou seja, promove o aumento da produção de CO2 e um aumento da produção de H2, que é exatamente aquilo que nós queríamos. Portanto, diminuir a temperatura, check. Portanto, permite cumprir o objetivo pretendido, que é precisamente aumento da produção de H2. Questão número 7. As indústrias cimenteiras são grandes emissoras de dióxido de carbono, CO2. Uma das estratégias para a redução e valorização do CO2 gasoso consiste em fazê-lo reagir com dihidrogênio, H2 gasoso, formando metano, CH4 gasoso, e água, H2O gasoso, o que permite armazenar energia na forma de CH4, gás natural sintético. A reação pode ser traduzida por CO2 gasoso mais 4H2 gasoso origina CH4 gasoso mais 2H2O gasoso. 7.1. Determina a variação de entalpia da reação. Considere as energias de ligação médias apresentadas na tabela. Apresente todos os cálculos efetuados. Ora bom, esta aqui é muito simples, mas tem aqui 2 ou 3 rasteiras que temos de ter atenção. E eu já tenho aqui o esquema químico e aqui as moléculas que estão envolvidas nesta reação química. E, portanto, basicamente vocês o que é que têm que fazer? Têm que fazer aqui um esquema de luz de cada uma destas moléculas. E não esquecer que para a molécula de dióxido de carbono,
A ligação entre o carbono e os oxigénios é uma ligação dupla e não uma ligação simples. Nós aqui na tabela temos a ligação em energias para a ligação dupla e para a ligação simples. É a dupla que nós temos. Ou seja, eu tenho que, para que esta reação ocorra, tenho que fornecer energia suficiente para quebrar esta ligação dupla e depois energia para quebrar esta outra ligação dupla. Ou seja, tem que ser duas vezes a ligação dupla entre o carbono e o oxigénio. Depois ainda tenho que fornecer energia para... Aqui tenho, para a molécula de hidrogênio, tenho sempre uma ligação simples, mas são 4 mol de hidrogénios. E, portanto, tenho que quebrar aqui esta mol e mais esta mol aqui e aqui também tenho que fornecer energia. Fornecer energia suficiente para quebrar 4 vezes a ligação HH simples. Depois aqui deste lado, para a molécula de metano, portanto, é um átomo de carbono ligado a 4 de hidrogênio, mas temos que saber que são ligações simples, mas aqui é ao contrário. Quando nós vamos formar esta ligação, vai ser libertada energia, que é isto que as moléculas normalmente fazem, portanto vão libertar energia quando se formam novas ligações. E, portanto, o que é que vai ser libertado? Vai ser libertado 4 ligações, portanto é só uma mol, mas são 4 ligações por cada mol de moléculas de C, ligação simples, CH. E ainda aqui para a molécula de água, vão-se formar estas moléculas de água, vai-se formar esta ligação oxigênio e hidrogênio, portanto assim, neste caso, para aqui, libertar. Quantas ligações é que estão aqui envolvidas? Por cada mol de moléculas são 2 ligações, mas depois são 2 mol de moléculas, 2 vezes 2, para oxigênio e hidrogênio simples. Portanto, em termos de contabilidade, 2 vezes esta energia aqui, portanto são 799 kJ por mol, e ainda mais a energia de 4 vezes a ligação simples hidrogênio-hidrogênio, que são 436 kJ por mol. Agora, aqui é libertado, portanto, do ponto de vista do sistema, o sistema vai perder energia para o exterior e, portanto, menos 4 vezes a ligação simples carbono-hidrogênio, que são 414 kJ por mol, e ainda menos esta ligação 2 vezes 2, 4 vezes a energia média de ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, que são 460 kJ por mol. Bom, agora é só mesmo colocar isto na calculadora. 2 vezes 799, mais isto, menos isto e menos isto. E vai dar menos 154 kJ por mol. E resta então a variação de entalpia associada a esta reação. 7.2. Uma indústria cimenteira avalia a produção de gás natural sintético num teste piloto. Neste teste, fez-se reagir 4,40 kg de CO2, de massa molar 44,01 g por mol, com 4,48 vezes 10 ao cubo de decímetro cúbico de H2 medido em condições PTN. Considere que o rendimento da reação de formação de CH4 é 54%. Qual é a quantidade de CH4 produzida? Então, o que se pretende saber é aqui o número de mol de CH4 produzido. E para isso, estávamos a saber quanto é que é o número de mol que nós temos à disposição de CO2 e de H2. E para o CO2 os dados que nós temos são os seguintes. Temos aqui não o número de mol, mas a massa, que é de 4,40 kg, e temos aqui uma massa molar que já nos é dada de 44,01 g por mol. A partir daqui nós conseguimos facilmente ir buscar o número de mol. Já lá vamos. Entretanto, para o hidrogênio, nós temos aqui um volume de 4,48 vezes 10 ao cubo decímetro cúbico em condições PTN. Daqui também podemos facilmente ir buscar o número de mol. Então, vamos lá a isso. Para o CO2, temos o número de mol é igual à massa da amostra sobre a massa molar, ou seja, 4,40. Mas atenção, em grama, que é para depois dividir por estes grama por mol, portanto, vezes 10 ao cubo grama, isto é grama, não é? Dividir pelos 44,01 grama por mol, que é para nos dar mol. Isto, grama por mol. Daqui tiramos, ora, com 3 algarismos significativos, 9,98 vezes 10 ao quadrado mol de CO2. Okay? Portanto, aqui o N é igual a 9,98 vezes 10 ao quadrado mol.
Portanto, isto é muito próximo dos 1000, mas ainda não é bem isto. Para aqui, o que nós sabemos é que o número de mol é igual ao volume sobre o volume molar, que no caso é os tais 22,4 decímetro cúbico por mol, porque é em condições PTN. Portanto, 4,48 vezes 10 ao cubo sobre 22,4 decímetro cúbico por mol. E sai daqui, eu vou colocar isto em notação científica, 2,00 vezes 10 ao quadrado mol de H2. Daqui, N é igual a 2,00 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 200 mol. Agora, dizem-me adicionalmente que nós temos aqui um rendimento de 54%. Rendimento da reação é 54%. Portanto, seja o que for que eu consumir daqui, eu só vou produzir 54% deste lado. Ora, nós sabemos que o rendimento das reações químicas é o número de mol obtido sobre o número de mol teórico ou esperado. E o que nós temos é precisamente este N obtido. Isto é o N obtido. Ok? Então, o número de mol obtido de CH4 obtido vai ser este N teórico vai passar para aqui e vai multiplicar pelo rendimento. Rendimento vezes N teórico, ou seja, 54% vai passar para decimal, 0,54 multiplicado pelo nosso N teórico. Nós vamos ter que calcular. E o que é este N teórico? É, se a reação tivesse rendimento de 100%, quanto é que eu iria de facto obter aqui? Bom, e nós já temos aqui as quantidades, dos reagentes e nós sabemos que a estequiometria é de 1 para 1 e, portanto, das duas uma, ou vai ser exatamente esta quantidade, não é? Eu tenho aqui isto, quantidade proporção 1 para 1 é a mesma quantidade, ou então é um quarto desta quantidade e isto a dividir por 4. Agora a minha dúvida é, será que estes dois reagentes estão na proporção estequiométrica de 1 para 4? Se estiverem, então, quando se gastarem os dois, gastam-se ao mesmo tempo e tudo isto vai ser produzido aqui. Mas, se eles não estiverem nesta proporção estequiométrica, então um deles vai ser o reagente limitante e o outro vai ser, obviamente, em excesso. E isso é o que nós vamos ter que ver de seguida. Vamos só fazer aqui uma divisória, que estou a ficar aqui sem espaço. E o que é que nós precisamos, de facto, calcular? Ora, vamos calcular as quantidades relativas. Para aqui é esta quantidade a dividir pelo coeficiente geométrico, que é 1. Portanto, fica só para o CO2, fica só 9,98 vezes 10 ao quadrado mol. E para o H2 vai ser estes 2,00 vezes 10 ao quadrado a dividir pelo seu coeficiente geométrico, que é 4. E isto vai dar, ora, 200 a dividir por 4, isto dá 50, portanto dá 5,00 vezes 10 elevado a 1 mol. Muito bom. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta quantidade aqui é bastante superior a esta e, portanto, o dióxido de carbono está em excesso, o hidrogênio é o reagente limitante. Ou seja, por outras palavras, eu só consigo combinar 50 mol, portanto, ou seja, 5,00 vezes 10 elevado a 1 mol, com 4 vezes isto, que dá exatamente as 200 mol que aqui estão, portanto, ok, combina com 2,00 vezes 10 ao quadrado, e aqui deste lado vai produzir então o quê? Vai produzir, teoricamente, se esta reação tivesse rendimento 100%, iria produzir 5,00 vezes 10 elevado a 1 mol de CH4. Portanto, este é o nosso N teórico. Ok, já podemos introduzir aqui e buscar de facto o valor do N obtido. Então, o nosso N obtido vai ser 0,54 vezes 5,00 vezes 10 elevado a 1 e depois de introduzirmos este na calculadora, vamos obter, vamos deixar assim em notação normal, 27 mol. Qual é a opção que contém 27 mol? Bom, é a opção A e este está resolvido. 7.3. Associe as moléculas apresentadas na coluna 1 às respectivas geometrias moleculares que constam na coluna 2. Escreva na folha de respostas cada letra da coluna 1 seguida do número correspondente da coluna 2.
A cada letra corresponde apenas um número. Então vamos lá tentar responder esta questão de forma o mais rápida e eficiente possível. Esta geometria piramidal trigonal requer 4 átomos. A linear requer, pode ser 2, mas normalmente 3 átomos. 2 é irrelevante, não é? Tetraédrica requer 5 átomos. Triangular plana é basicamente isto aqui, só que a versão 2D espalmada, com mais uma vez 4 átomos. E a angular requer 3 átomos. Muito bom. Das nossas opções, o CO2 tem 3 átomos, a água também tem 3 átomos e o metano tem 5 átomos. Portanto, o metano tem que ir para aqui, para a tetraédrica, porque é mesmo a única hipótese. 5 átomos, né? Depois, entre o CO2 e o H2O, uma delas é, portanto, podem ser as duas, lineares ou angulares. Portanto, temos estas duas possibilidades. E nós temos que saber então que é angular se o átomo central tiver pares de eletrões não partilhados. Ou seja, para o CO2 temos o quê? Temos o carbono com 4 eletrões, temos aqui o nosso oxigênio com 6, e aqui com 6, e vamos formar estas ligações, portanto, estas ligações duplas que a gente já tinha falado há pouco, não é? E não existem aqui nenhum eletrões de valência não ligantes nesta molécula, e portanto, estes átomos aqui vão ficar o mais afastados possível e, portanto, tem que formar este ângulo de 180 graus. E, portanto, para o CO2 vamos fazer aqui a geometria linear e para a água tem que ser a angular. Porquê? Porque no caso da água, estabelecemos aqui esta ligação. Portanto, temos aqui o átomo de oxigênio com 1, 2, 3, 4... Um elétron por hidrogênio, temos aqui esta ligação e esta, simples, não é? Mas depois existem estas orbitais aqui, orbitais P, 2P, e que são não ligantes e, portanto, vão obrigar aqui esta molécula a fechar em vez de ter geometria linear. E pronto, e fica para A é o 2 e para o B é 3 e para C é 5. Está respondido. E vamos então para a questão número 8. No âmbito das suas metas ambientais, uma indústria cimenteira instalou um precipitador eletrostático, dispositivo que remove poeiras, numa chaminé como esquematizado na figura 7. 8.1. As partículas constituintes dos gases de exaustão, ao atravessarem a grelha carregada negativamente, adquirem carga elétrica negativa. Posteriormente são atraídas pelas placas carregadas positivamente, ficando aí aprisionadas. Qual das opções seguintes pode representar as linhas de campo elétrico que se geram no dispositivo que remove poeiras? Então sim, em primeiro lugar vamos já eliminar as possibilidades C e D, porque as linhas de campo eletrostático nunca se cruzam. E para além disso, nós sabemos que, por convenção, as linhas de campo saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas, e a única opção que respeita esta convenção é a opção A, e é essa que nós vamos escolher. 8.2. Na monitorização do ar à saída do precipitador é avaliada a concentração de material particulado, PM, constituído fundamentalmente por partículas em suspensão. Considere que, a partir de uma amostra de 1 m3 de gases de exaustão, se obtém por filtração uma massa de 5,00 vezes 10 a menos 5 grama de material particulado. Admita um valor médio de 2,62 vezes 10 a menos 20 grama de massa para uma partícula de PM. Qual é a quantidade de PM em unidades SI na amostra considerada? Ora bom, então esta aqui vem com uma rasteira, no sentido em que, quando nos falam em quantidade de material particulado, não estão a falar do número de partículas, mas sim do número de mol de partículas. O que nós queremos aqui é o número de mol de material particulado, que é, de facto, o quociente entre o número de partículas e o nosso número de Avogadro. Ou seja, é o número de partículas que nós ainda vamos ter que calcular de alguma forma a dividir por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Okay, como é que nós calculamos aqui este número de partículas? Então, de que dados é que dispomos? De massa total, que é 5,00 vezes 10 a menos 5 grama, e a massa de cada uma das partículas, que é 2,62 vezes 10 a menos 20 grama. É claro que se eu dividir a massa total pela massa de cada uma das partículas, vou obter então o número de partículas. Portanto, este N vai ser a massa total sobre a massa de cada uma das partículas, ou seja, 5,00 vezes 10 a menos 5 sobre 2,62 vezes 10 a menos 20. Ora, vamos inserir isto na nossa máquina
E obtemos, ora vamos dar aqui 3 algarismos significativos, portanto 1,91 vezes 10 elevado a 15 partículas. Ok, este número vai então para aqui, portanto este é o nosso cálculo principal, portanto feito isto está resolvido o exercício, fica 1,91 vezes 10 elevado a 15, exato, são 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ora, vamos colocar novamente isto na máquina e dá 3,17 vezes 10 elevado a menos 9. As unidades SI disto é mol, ou seja, o número de avogados vem por mol elevado a menos 1, ou seja, é 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas por cada mol. Aqui não tem unidade nenhuma, portanto é 1 sobre mol, dá mol. E esta está resolvida. Mas primeiro temos que selecionar a opção. Isto vai dar a opção D. Agora sim. 8.3. A utilização de carvão nas cimenteiras é responsável pela presença de dióxido de enxofre, SO2, nos gases à saída do precipitador eletrostático. Admita que o teor de enxofre, S, sólido, no carvão é 3,5% em massa. Na queima de 1,0 tonelada de carvão, todo o enxofre se espalha na atmosfera sob a forma de SO2 gasoso numa área circular de 1,0 km de raio. A área igual a πr ao quadrado. A precipitação nesta área arrasta os produtos gasosos resultantes da combustão e origina uma toalha líquida no solo de 10 mm de altura. Todo o enxofre presente no combustível fóssil é oxidado a íon sulfato SO42- aquoso. As duas reações que ocorrem podem ser traduzidas por enxofre sólido mais O2 gasoso origina SO2 gasoso e depois 2SO2 gasoso mais O2 gasoso mais 6H2O líquido origina 2SO42- aquoso mais 4H3O mais aquoso. Determina o pH da água da chuva nesta área após a queima de 1,0 tonelada de carvão. Apresente todos os cálculos efetuados. Bom, este exercício tem aqui muita informação para dissecar. Eu já tenho aqui só o essencial, que é para nós termos espaço para fazer cálculos, porque nós vamos precisar fazer vários cálculos, montes de cálculos auxiliares. E a primeira coisa que nós vamos ter que calcular, o que nos pedem é um pH. Então vamos lá. O pH, se não se recordarem, pode ir ao formulário, é menos o logaritmo da concentração de H3O+, sendo que esta concentração de H3O+, tem que vir necessariamente expressa em mol por decímetro cúbico. E nós temos aqui um H3O+, nas nossas equações químicas, e por estequiometria nós conseguimos relacionar o número de mol do íon H3O+, com a quantidade de enxofre. Porque esta quantidade de enxofre, nós temos massas, portanto em princípio nós vamos lá conseguir ir buscar. Ou seja, por estequiometria, a quantidade de H3O+, é o dobro da quantidade deste íon sulfato. E este íon sulfato está na mesma proporção estequiométrica que este dióxido de enxofre. Portanto, é a mesma quantidade. Portanto, este H3O+, é o dobro desta quantidade de dióxido de enxofre. E agora, esta parte é que confunde um bocado, porque é assim, nós temos aqui 2 SO2 e aqui temos SO2. Na realidade é, tudo isto se vai transformar nisto e depois vou pegar em tudo isto e vou transformar aqui nestes produtos finais. Portanto, isto aqui são só coeficientes estequiométricos, ou seja, eu podia pôr aqui o 1 e ficava só SO2, mas depois aqui tinha que ficar 1 meio, aqui ficava 3, 1 e 2, não havia problema. Portanto, aqui é só para aqui não ficar 1 meio. E, portanto, isto aqui, esta quantidade de dióxido de enxofre é exatamente a mesma que esta, ok? Que, por sua vez, tem que ser metade desta aqui, portanto, 2 para 4, ok? Esta quantidade aqui tem que ser o dobro desta. E esta, por estequiometria também, é exatamente a mesma quantidade desta. Então, a concentração de H3O+, vai ser o número de mol sobre o volume. Então, o volume, depois, para calcular isto, vai ser outra situação à parte. Agora, para aqui, isto é a mesma coisa que ter, como nós acabamos de ver aqui pelas equações químicas, 2 vezes a quantidade de matéria de enxofre no estado sólido. Okay? Então, vamos calcular esta parte aqui. E esta parte aqui tem a ver aqui com a parte que nos falam de massas.
E dizem-nos então o seguinte, temos que no carvão, portanto o que nós vamos queimar é carvão, okay? E neste carvão dizem-nos que a percentagem em massa de enxofre é 3,5%. Isto é, e isso é que vamos queimar 1 tonelada de carvão. Isto aqui temos a massa. Então, a percentagem em massa é a massa do enxofre sobre a massa total, ou seja, do carvão, isto tudo vezes 100 é igual a 3,5. A massa do carvão é 1 tonelada. Mas nós queremos estas coisas, portanto, em química nós gostamos de trabalhar é com o grama. Vamos transformar isto em grama, ou seja, vamos fazer devagarinho. Tonelada por quilograma. Portanto, 1 tonelada são 1000 kg. É 1 vezes 10 ao cubo quilograma e, portanto, 1 vezes 10 ao cubo. E ainda vezes 10 ao cubo outra vez, grama, ou seja, 1 vezes 10 à sexta grama. É o que nós vamos colocar aqui. E assim vai ficar que a massa de enxofre vai ser... Ora, vamos já passar esta massa de carvão a multiplicar para aqui e o 100 a dividir. Fica 3,5 massa de carvão sobre 100, ou seja, 0,035 vezes esta massa aqui, de 1 vezes 10 à sexta grama, e isto fica simplesmente, ora isto em notação científica fica 3,5 vezes 10 a menos 2, este não está aqui a fazer nada, fica já vezes 10 à sexta, e então isto faz de cabeça, portanto, não é preciso de máquina, 3,5 vezes 10 elevado a menos 2 mais 6 dá à quarta, e isto é em grama, ok? Isto é a massa de enxofre no estado sólido, aqui, portanto, massa, ok? A partir desta massa, será que eu consigo ir buscar o número de mole? Sim, eu consigo buscar o número de mole de forma bastante fácil. Nós sabemos que o número de mole é a massa a dividir pela massa molar. Neste caso é a massa atómica relativa, que é só ir à tabela periódica e vamos ver aqui para o enxofre. Ou seja, fica este 3,5 vezes 10 à quarta grama sobre 32,06 e agora esta parte aqui que nós temos mesmo que fazer na máquina. E eu vou já escrever isto em notação científica, fica 1,09 vezes 10 ao cubo mol. Mol de quê? Mol de enxofre no estado sólido. Aqui, isto é 1,09 vezes 10 ao cubo mol. Portanto, daqui, por causa desta tal estequiometria, esta quantidade é a mesma que esta, que por sua vez é a mesma que esta, mas esta é metade da que nós vamos obter aqui de H3O+. Portanto, agora vamos só pegar neste número aqui, vamos multiplicar por 2, portanto, 1,09 vezes 10 ao cubo vezes 2, e isto vai nos dar 2,18 vezes 10 também ao cubo mol, ok? E isto aqui então é a quantidade de substância de H3O+. Portanto, isto aqui vai substituir aqui. Aqui o nosso cálculo principal. 2,18 vezes 10 ao cubo. Ok. Agora vamos fazer mais cálculos auxiliares para irmos buscar o volume da nossa solução. Já temos aqui estas informações adicionais. Na queima de 1,0 tonelada de carvão, todo o enxofre se espalha na atmosfera sob a forma de SO2 gasoso numa área circular de 1,0 km de raio, e depois dão aqui a fórmula para a área do ciclo, que é fantástico, e depois dizem que a precipitação nesta área arrasta os produtos gasosos resultantes da combustão e origina uma toalha líquida no solo com 10 mm de altura. E a interpretação que eu faço desta informação é a seguinte. Vamos fazer aqui um pequeno esquema, é um desenho. Então temos aqui a nossa fábrica, vai lançar aqui os poluentes para o ar e portanto, isto é aqui o nosso solo e este SO2, isto contém SO2, além de outras coisas, né? Vai se espalhar aqui por um raio de 1,0 km, tudo aqui à volta, circular, tudo aqui à volta, isto é SO2, ok? Depois vem aqui nuvens, precipitação, esta precipitação vai cair aqui e vai reagir com supostamente todo o dióxido de enxofre que estiver aqui nesta região
vai dar origem àquela segunda equação que nós tínhamos há bocado. Nós já lá vamos voltar. E vai depositar-se aqui no solo, nesta zona aqui, tudo à volta. Portanto, isto aqui tem este raio de 1,0 km e deixa aqui esta tal toalha que eles... Obviamente que isto não está à escala, né? Este aqui, né? Com a altura de 10 milímetros. 10 milímetros, né? Temos aqui, basicamente, calcular o volume da nossa solução é o volume da água mais o dióxido de enxofre que vai produzir o íon sulfato e o H3O+, fica aqui nesta região cilíndrica, com esta altura e esta área da base aqui, de raio 1,0 km. E, portanto, em termos de cálculos, temos que o volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base, portanto, é a área do círculo que nós estávamos a ver há bocado, que já nos era indicado, que era π vezes raio ao quadrado vezes a altura, e nós queremos que este volume venha em decímetro cúbico, portanto, que é para fazer mol por decímetro cúbico. Ora, vamos ter que converter estas coisas todas para decímetro, que é para isto ver naturalmente em decímetro cúbico, e portanto 1,0 km passa, vamos fazer devagarinho, vamos fazer para metro, 1,0 vezes 10 ao cubo metro, e 1 metro são 10 decímetros. Portanto, agora para decímetro é só multiplicar por 10, fica 1,0 vezes 10 à quarta decímetro. É 4. Ok. Os milímetros, 10 milímetros, vão ser, é 1 centímetro, não é? É 1 centímetro, que é a mesma coisa que 0,1 decímetro. Mas eu vou colocar isto, não sei se vou colocar, não, vai ficar assim. Não, ok, vou fazer 1,0 vezes 10 a menos 1 decímetro, porque em notação científica isto é mais cómodo para fazer cálculos. Bom, fica π vezes este raio aqui ao quadrado, 1,0 vezes 10 à quarta e ainda tudo ao quadrado. Agora vai multiplicar para esta altura 1,0 vezes 10 a menos 1, e isto já vem tudo em decímetro, e portanto o resultado vem em decímetro cúbico. Fica π vezes 1,0 ao quadrado continua a ser 1,0, 10 à quarta ao quadrado é 10 à oitava, vezes 1,0 vezes 10 elevado a menos 1. Ora, isto aqui não está aqui a fazer nada. E o π, se eu fizer a aproximação dos 3,14, fica 3,14 vezes 10 à oitava, vezes 10 elevado a menos 1, ou seja, vezes 10 à sétima. E isto vem em decímetro cúbico. E agora já podemos pegar naquele valor e introduzir aqui no cálculo da concentração do H3O+, 3,14 vezes 10 a sétima decímetro cúbico. E agora vamos colocar isto na máquina e vamos obter 6,94 vezes 10 elevado a menos 5. Ora, isto é mol, isto é decímetro cúbico, isto é então mol por decímetro cúbico. É porque é uma concentração, não é? Bom, agora sim, já podemos fazer o nosso cálculo final, que é menos logaritmo deste valor que nós acabamos de obter, 6,94 vezes 10 a menos 5, e vamos dar este valor de 2 algarismos significativos e ficamos com 4,2, e cá está o nosso pH. E já estamos a resolver a questão número 9. Uma esquiadora é deslizar ao longo de uma encosta gelada. No instante em que a esquiadora passa na posição A, um trenó, T, inicialmente erguoso, desprende-se de uma encosta do lado oposto, tal como se representa na figura 8, que não está à escala. Os dois corpos, após a descida das encostas, passam a mover-se no plano horizontal. Admita que ambos os corpos percorrem 50,0 metros nas vertentes inclinadas das encostas. A massa da esquiadora é 3 vezes a massa do trenó. Os dois corpos descrevem sempre trajetórias retilíneas. O atrito e a resistência do ar são desprezáveis. A esquiadora e o trenó podem ser representados pelos seus centros de massa segundo o modelo da partícula material. O troço horizontal BC é o nível de referência de energia potencial gravítica. 9.1. Qual das opções seguintes pode representar a relação entre o módulo da aceleração da esquiadora, AE, e do trenó, AT, e a relação entre o módulo da variação de energia potencial gravítica do sistema esquiadora mais terra, ΔEPE, e do sistema trenó mais terra, ΔEPT, nos deslocamentos AB e DC, respectivamente. Então aqui queremos comparar os módulos das acelerações da esquiadora e do trenó e os módulos das variações das energias potenciais gravíticas. E vamos começar pelas acelerações. E eu vou começar pela esquiadora e vou fazer um esquema de forças.
porque nós queremos acelerações e então as acelerações estão relacionadas com as nossas forças, não é? Então aqui temos, para a esquerda, temos basicamente aplicar aqui o peso ou força gravítica, e esta força gravítica eu vou decompor numa componente com a direção do movimento e outra perpendicular à direção do movimento. Daqui projeto aqui em cima, portanto isto tem aqui este eixo, vamos fazer assim y e x por aqui para baixo, né? Aqui temos uma componente do peso, vamos chamar peso segundo x, e para aqui o peso segundo y, e temos aqui este ângulo de 20 graus, que é exatamente este ângulo que está aqui, de 20 graus. Ora bom, então, este peso segundo y é perpendicular ao movimento e, portanto, e aliás, falta aqui a nossa reação normal, portanto, cancela depois com a reação normal, portanto, não contribui para a aceleração. A única força que contribui para a aceleração é este peso segundo x. Não existem atritos, não existe resistência do ar, portanto, esta é mesmo a única força que está a aplicar, é a nossa força resultante. E, portanto, o nosso peso segundo x, de acordo aqui com este esquemazinho, é o seno de 20 graus vai ser igual a cateto oposto a este ângulo aqui, que é o nosso peso segundo x, portanto a intensidade do peso, né, é dividido pela hipotenusa, que é o peso total. E portanto daqui sai que o peso segundo x vai ser peso vezes o seno de 20 graus, ou seja, o peso segundo x é igual a massa vezes a aceleração gravítica vezes o seno de 20 graus. Ora bom, isto é a nossa força resultante. Força resultante é igual a isto. Mas a nossa força resultante, por ser uma força, também é igual a MA. Portanto, é a massa da esquiadora vezes a aceleração é igual a massa vezes a aceleração gravítica vezes o seno de 20 graus. Esta massa vai cortar com esta e sai-me daqui que a aceleração da esquiadora é a aceleração gravítica vezes o seno de 20 graus. Já vamos calcular aqui um valor mais concreto. Para o tornó, será que é basicamente a mesma coisa? Bom, temos aqui um ângulo de 40 graus. De resto, se nós fizermos aqui um referencial, neste caso o referencial vai ser diferente, uma componente no sentido do movimento e outra perpendicular, temos aqui o peso do tornó, vamos decompor peso segundo y, segundo x, temos aqui a reação normal, né? Temos aqui o nosso x, temos aqui o nosso y. Basicamente temos a mesma coisa. Este ângulo aqui vai ser os nossos 40 graus, né? E para aqui a aceleração vai ser a aceleração gravítica vezes, em vez de ser o seno de 20 graus, há de ser o seno de 40 graus. Portanto, tudo o resto vai dar a mesma coisa. Portanto, este peso segundo x vai ser peso vezes seno de 40 graus. Portanto, é a única diferença. É G vezes o seno de 40 graus. Aqui para a aceleração gravítica, atenção, trabalhem com as constantes que são indicadas na tabela das constantes. Portanto, aqui vamos fazer 9,80 vezes seno de 20 graus, para aqui 9,80 vezes o seno de 40 graus. Para aqui, isto vai ser aproximadamente igual a 3,35, isto é uma aceleração, portanto vem em metro por segundo quadrado, para aqui 6,30 metros por segundo quadrado. Atenção, certifica-se que a calculadora está no modo de grau para interpretar este 40 como 40 graus e não como 40 radianos. Bom, então, o módulo desta aceleração da esquiadora é o módulo 3,35, é exatamente isto. O módulo da aceleração do tornó vai ser o módulo de 6,30, que é exatamente 6,30. Daqui tiramos já a conclusão que o módulo da aceleração da esquiadora é menor que o módulo da aceleração do tornó. E por esse motivo, as opções A e B estão automaticamente excluídas porque dizem precisamente o contrário. Então agora vamos às variações de energia potencial gravítica. Eu vou começar mais uma vez pela esquiadora. Eu vou só transpor isto aqui se calhar para aqui porque isto está a ficar muito confuso. Então vou fazer aqui basicamente um esquema da geometria do problema. Ou seja, tenho aqui este ângulo de 20 graus, tenho aqui a superfície horizontal e eu quero saber basicamente quanto é que é esta altura, sabendo que este deslocamento é de 50 metros. Portanto, aqui de A até B, portanto, aqui o A até o B. E, basicamente, o que nós temos é que a variação da energia potencial da esquiadora vai ser
a energia potencial da esquiadora em B, ou seja, final menos inicial, menos a energia potencial da esquiadora em A. E em B, como nós estamos a considerar que este aqui vai ser o nosso nível de referência, é o 0 metros, portanto a energia potencial aqui vai ser 0. Isto vai já cortar, mas cuidado com este menos aqui, menos energia potencial em A, que é massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura do ponto A, que é precisamente esta altura que está aqui. Portanto, isto aqui é o ponto A, isto é o ponto B, isto é a altura de A. Por trigonometria, vai sair basicamente daqui que o seno de 20 graus é igual a HA sobre estes 50, que é a hipotenusa, e portanto HA é igual a 50 vezes o seno de 20 graus. Ou seja, menos a massa. Vamos já começar aqui. Isto é a massa da esquiadora, vezes a aceleração gravítica, vezes 50 seno de 20 graus. Ora bom, o que é que nós sabemos de facto? A única coisa que nós sabemos mesmo é a aceleração gravítica, porque nós não sabemos a massa da esquiadora, só sabemos que é 3 vezes superior à massa do tronco. Eu se calhar vou fazer essa substituição, vou fazer menos 3 vezes a massa do trenó, e depois a outra energia potencial também vem em função da massa do trenó, vezes esta aceleração gravítica, tal como aqui vamos utilizar 9,80, que é da tabela das constantes, multiplicar por 50 e ainda multiplicar por seno de 20 graus. Ora bom, então nós vamos só basicamente multiplicar aqui tudo o que estiver numérico, ou seja, sinal de menos, este sinal de menos, agora vou fazer 3 vezes 9,80 vezes 50 vezes seno de 20 graus. Bom, eu vou arredondar isto às unidades e vai-me dar 503 menos 503 vezes a massa do trenó, e isto vem em joule. Isto vem em joule. Muito bom. Isto é para a variação de energia potencial gravítica da esquiadora. Para o trenó, o que é diferente em termos de raciocínio? Nada. Portanto, é exatamente a mesma situação. Agora temos um triângulo, mas está orientado para aqui, mas é basicamente a mesma coisa. A única diferença mesmo é aqui, mais uma vez, o ângulo. Portanto, é tudo igual, só que aqui, em vez de eu ter 20 graus, sendo 20 graus, tem de ser de 40 para a altura em B. Portanto, se isto for 40 graus, continua a ser o seno, mas agora é com 40 graus. Mas assim, muito rapidamente, sai-me que a variação da energia potencial gravítica do trenó vai ser... A massa do trenó também é diferente, não é 3, é só a massa do trenó. Já desaparece este 3, fica menos massa do trenó, vezes a aceleração gravítica, continua a ser os 9,80, vezes estes 50 vezes seno de 20, porque o trenó também percorre 50 metros, desde lá acima até aqui em baixo, portanto continua a ser 50 aqui, vezes seno, mas agora em vez de ser de 20 graus é de 40 graus. Muito bom, e agora isto dá-me este sinal de menos, 315, basicamente 315 vezes a massa do trenó. Ora bom, isto também vem em joule, certo? Nós temos é comprar os módulos. O módulo da variação de energia potencial da esquiadora é o módulo desta quantidade, que é 503 vezes a massa do trenó. E aqui, o módulo da variação de energia potencial gravítica do trenó é o módulo de menos 315 vezes a massa do trenó, que é 315 vezes a massa do trenó. E, portanto, a variação da energia potencial, o módulo da variação de energia potencial da esquiadora é maior do que este aqui. É maior do que o módulo da variação de energia potencial do trenó. Então, entre as hipóteses C e D, qual é a que tem a expressão correta? Vai ser a C. E, portanto, vamos escolher a opção C para responder a 9.1. 9.2. Qual das opções seguintes corresponde ao esboço do gráfico da energia cinética EC da esquiadora e do trenó em função da distância D percorrida ao longo das encostas AB e DC, respectivamente? Então vamos reler o enunciado e ver se conseguimos ir buscar aqui informações que nos permitam pelo menos começar a eliminar algumas das possibilidades. E logo no início dizem-nos o seguinte, logo no início do exercício 9. Uma esquiadora desliza ao longo de uma encosta gelada. No instante em que a esquiadora passa na posição A, um trenó T inicialmente em repouso, desprende-se de uma encosta do lado oposto, etc, etc. Ora, se o trenó estava inicialmente em repouso quando ele iniciou o movimento, portanto, quando o D era 0,
No gráfico, a sua energia cinética tem que ser zero. E o que nós verificamos aqui nestas hipóteses é que a hipótese B e a hipótese C dizem precisamente o contrário. Portanto, nós vamos já eliminar estas duas hipóteses, ficamos só com A ou então com a D. E agora ficamos aqui com duas hipóteses em que a energia cinética do outro nó varia exatamente da mesma forma, começa do zero, depois vai aumentando até um certo e determinado valor. A energia cinética da esquiadora na opção A não começa do zero, mas depois vai aumentar à mesma taxa. As retas são paralelas. Mas na hipótese D, a energia cinética da esquiadora aumenta mais do que o aumento da energia cinética do trenó. Olha, então, para desempatar esta situação, vamos regressar à 9.1, em que nós já tínhamos concluído que a variação da energia potencial da esquiadora em módulo era superior à variação da energia potencial do trenó. E nós sabemos que a variação da energia cinética de um corpo é igual ao simétrico da variação da sua energia potencial, desde que exista conservação de energia. Caso contrário, isto já não se aplica. Mas nós sabemos que existe conservação de energia, porque primeiro dizem-nos que o atrito e a resistência do ar são desprezáveis, não é? E nós também já tínhamos concluído na 9.1 que a força resultante aplicada quer à esquiadora, quer ao trenó, eram apenas uma fração da força gravítica, ou seja, do peso de cada um deles, e, portanto, é uma força conservativa. Portanto, há conservação de energia e, portanto, este princípio mantém-se. Ora, a variação da energia potencial é negativa, depois com este menos até passa a positivo, né? Mas em módulo, vou colocar aqui um módulo, em módulo são iguais. Se a energia potencial da esquiadora aumenta, aliás, neste caso diminui mais, então a energia cinética da esquiadora tem que aumentar mais. E isso leva-nos então para a escolha da hipótese D. 9.3. Após o percurso AB, a esquiadora no plano horizontal cruza-se com o trenó, deslocando-se ambos com velocidades de igual módulo. Determina o módulo da velocidade da esquiadora no instante em que o trenó se desprende. Apresente todos os cálculos efetuados. Este exercício pode ser feito ou com considerações energéticas ou então com as equações do movimento. Eu vou começar por fazer com as considerações energéticas, que é muito mais simples. E vou começar com a situação da esquiadora. Para a esquiadora, nós temos então o seguinte. Uma vez que existe conservação de energia, nós podemos indicar que a energia mecânica aqui no início, no ponto A, é igual à energia mecânica no ponto B, aqui em baixo. De que é composta a energia mecânica no ponto A? É composta de energia cinética no ponto A, mais energia potencial no ponto A, e isto tem que ser igual, ok, a energia cinética no ponto B, mais a energia potencial no ponto B. Uma vez que nós estamos a indicar que este nível aqui é o nível 0 metro e, portanto, aqui a altura é 0, qualquer energia potencial gravítica aqui é 0. Esta energia potencial gravítica é 0. O que é mais 0? Portanto, daqui nada mais é 0. E, então agora vamos começar. Energia cinética em A, 1 meio de massa vezes a velocidade em A ao quadrado. Já agora, isto nós temos de saber, é a velocidade inicial da esquiadora, quando ela passa aqui no ponto A. Isto é o nosso objetivo. Mais a massa da esquiadora vezes a aceleração gravítica vezes a altura em A. E isto vai ser igual aqui a 1 meio da massa da esquiadora vezes a velocidade em B ao quadrado. Eu não estou a mencionar, mas isto é a massa da esquiadora aqui, mas isto é relevante, porque de qualquer forma, se nós colocamos aqui a massa em evidência, depois vai cortar com esta aqui, portanto as massas cortam sempre, não é? E ficamos só com 1 meio de VA ao quadrado mais G. Este HA nós já tínhamos feito na 9.1, já tínhamos explicitado a altura em função deste deslocamento aqui. Portanto, no caso fica a multiplicar por 50 vezes o seno de 20 graus e depois para aqui para o trenó era 50 vezes o seno de 40 graus em vez de ser de 20, não é? E isto é igual a 1 meio de VB ao quadrado. Então, para já, a equação das energias para a esquiadora eu vou deixar exatamente como está, porque eu tenho aqui uma estratégia e já vou dizer o que é. E eu vou passar a fazer o mesmo raciocínio que estive aqui a fazer para a esquiadora, vou aplicar ao trenó. E para o trenó fica então que portanto, ele vai do ponto D para o ponto C, portanto a energia mecânica em
D, portanto, é a posição inicial, vou colocar em primeiro lugar, é igual à energia mecânica no ponto C. E no ponto D temos a energia cinética no ponto D mais energia potencial no ponto D. Isto vai ser igual à energia cinética no ponto C mais energia potencial no ponto C, que é zero, tal como a energia potencial no ponto B também era zero. Portanto, temos aqui o nível 0 metro. Portanto, isto aqui é zero. Sabemos adicionalmente também para o Tenó, que já não era verdadeiro para a esquiadora, que ele parte do repouso. Aqui ele começou a iniciar o seu movimento com velocidade zero e, portanto, esta energia cinética é zero e isto já nos simplifica bastante os cálculos. Agora a energia potencial no ponto D é a massa do Tenó e não da esquiadora, mas depois também é relevante porque também vai desaparecer das equações. Massa do Tenó vezes a aceleração gravítica vezes a altura em D, e isto vai ser igual a esta energia cinética, 1/2 da massa do Tenó vezes a velocidade em C ao quadrado. Esta massa corta com esta, não é? E esta altura em D, portanto vou fazer aqui a mesma substituição, fica G vezes 50 seno não de 20 mas de 40 graus, igual a metade da velocidade em C ao quadrado. E agora em que é que isto me ajuda? Bom, ajuda-me no sentido em que nós sabemos agora que esta velocidade em C e esta velocidade em B são iguais, porque a esquiadora e o Tenó vão se cruzar aqui com velocidades de igual modo, portanto, sentidos opostos, mas em módulo são iguais. E, portanto, uma vez que aqui não há a influência da força gravítica, portanto a força gravítica é perpendicular ao movimento e portanto não provoca aceleração absolutamente nenhuma, não há atritos, não há resistência do ar, aqui o movimento é uniforme, quer para a esquiadora, quer para o Tenó. Portanto, a velocidade com que ela chega a B vai continuar neste troço horizontal e a velocidade com que o Tenó chega a C vai continuar neste troço horizontal. Portanto, estas duas velocidades são iguais. E, portanto, quando eles cruzarem, alguns para aqui, vai ser também a mesma velocidade, como já era mencionado no nosso enunciado. Uma vez que estas duas coisas são iguais, os quadrados também são iguais e, portanto, metade dos quadrados também são iguais. Ou seja, este termo, 1/2 de VB ao quadrado ou 1/2 de VC ao quadrado, são iguais. E, portanto, tudo isto aqui vai ser igual a tudo isto aqui. Isto é igual a 1/2 de VC ao quadrado, por sua vez é igual a isto e por sua vez é igual a isto. Então, portanto, era esta a estratégia que eu tinha para este exercício. Então vamos lá. 1/2 de VA ao quadrado, que recorda aquilo que nós queríamos, mais vamos já começar a pôr aqui números. 50 vezes a aceleração gravítica, 9,80 vezes o seno de 20 graus vai ser igual a, em vez disto e isto, vou colocar isto, vou fazer 50 vezes 9,80 outra vez, vezes o seno de 40 graus. E agora não posso andar aqui a cortar coisas por causa deste sinal de mais. Portanto, vamos... De qualquer forma, o que é que eu não sei? A única coisa que eu não sei aqui é a mesma velocidade em A, e é isso que nós queremos saber, e nós vamos resolver esta equação toda em ordem A, e, portanto, vamos basicamente isolar isto. Fica 1/2 de VA ao quadrado é igual a 50 vezes 9,8 80 vezes seno de 40 graus, menos todo este termo aqui, 50 vezes 9,80 vezes seno de 20 graus. Depois podemos fazer, este 1/2 passa para aqui a dividir, mas dividir por 1 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Fica VA ao quadrado é igual a 2 vezes, e daqui o 50 e 9,80 eu posso colocar em evidência, 50 vezes 9,80, parênteses, daqui sobra o seno de 40 graus menos o seno de 20 graus. Se estes cálculos forem muito sofisticados para vocês, põem logo isto tudo na máquina. Isto são tudo constantes, dá para fazer logo a conta. E agora fica então que a velocidade em A é igual à raiz quadrada desta quantidade toda, 2 vezes 50 vezes 9,80 seno de 40 graus menos seno de 20 graus. E agora vou colocar isto tudo na calculadora e vai-me dar... Ora bem, e agora, tendo em consideração que aqui os ângulos, nós só temos aqui 2 algarismos significativos, aqui temos mais, mas pronto, não interessa, só posso dar aqui 2 algarismos significativos e vou dizer que isto é 17 metros por segundo. E cá está o nosso valor para a velocidade da esquiadora. Já agora uma alternativa, para quem não se sentir muito à vontade aqui com a álgebra.
em vez de fazermos tudo isto, também podemos fazer, vai dar basicamente a mesma coisa. Uma vez que nós tivermos este resultado aqui, e aqui nós já não temos nada para calcular senão a velocidade em C, se nós isolarmos o VC, portanto este do meio passa para aqui a dividir, fica a multiplicar por 2, fica que VC é igual a raiz ao quadrado raiz, não é? De 2 vezes este G, que é o 9,80 vezes 50 e seno de 40 graus. Isto, introduzido na calculadora, vai nos dar 25,10 metros por segundo. E depois introduzir aqui, aliás, nem sequer precisávamos calcular a raiz, porque isto já está ao quadrado e isto também está ao quadrado. Mas pronto, depois tínhamos que levar outra vez isto ao quadrado. Inserimos aqui. E depois, pronto, já temos o meio, isto é uma constante, isto é uma constante, portanto já está tudo. Depois é só calcular o VA. É equivalente a esta situação, só que tem menos álgebra, basicamente. Em alternativa, também podemos fazer com as equações do movimento. Eu não recomendo porque dá um bocado mais de trabalho, mas pronto, há pessoas que mesmo assim acabam por se dar melhor com as equações do movimento do que propriamente com as considerações energéticas. E de qualquer forma fica aqui como ferramenta de estudo. Então vamos lá fazer o seguinte, eu vou começar desta vez pelo trenó e vou começar, portanto, vamos fazer pelo trenó, porque para o trenó nós temos dados que aqui não temos, nomeadamente a velocidade inicial, e isso é um fator decisivo. Vamos começar com a equação dos espaços. E para a equação dos espaços temos que x é igual a x0 mais v0, t mais 1 meio de até ao quadrado. Por que é que eu estou a utilizar esta equação? Porque eu sei que isto é um movimento retilíneo em que está sujeito a uma força constante e, portanto, é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. E é esta a equação dos espaços que eu estou a utilizar. Agora, este x0 vai passar para ali, ou x menos x0, que é o nosso ΔX, nós já sabemos que é 50,0, né? Depois, mais o V0, nesta situação, para o caso do trenó, é 0, e, portanto, este termo aqui desaparece imediatamente, portanto, simplifica bastante o problema, fica só igual a 1 meio. E esta aceleração nós já tínhamos visto no 9.1 até, que era a mesma coisa que G vezes o seno de 40 graus. Podemos já substituir 1 meio vezes G vezes seno de 40 graus, e isto tudo vezes T ao quadrado. Agora substituindo aqui o ΔX por 50,0 fica 1 meio vezes os tais 9,80 vezes seno de 40 graus vezes t ao quadrado. Vamos isolar o t, ou seja, vamos pegar em tudo isto e vamos passar para o outro lado a dividir. Eu vou já ao mesmo tempo trocar os dois meus. Fica t ao quadrado é igual a 50,0, tudo isto a dividir por 1 meio vezes 9,80 vezes seno de 40 graus. E agora vou tirar daqui este quadrado e vou pôr aqui uma raiz. Isto tecnicamente seria mais ou menos, mas não faz sentido falar em tempos negativos. Ora, vamos inserir isto tudo na calculadora e vamos obter daqui. Ora, vamos dar aqui 3 casas decimais, fica aproximadamente 3,984 segundo. Okay? O que é que eu vou fazer com este tempo? Bom, agora vamos às equações das velocidades. Isto era para os espaços. Para as velocidades, nós temos que V é igual a V0 mais AT. Este V0, nós já sabemos que é 0 para o caso do trenó, atenção, isto ainda é para o trenó. E a aceleração continua a ser estes G vezes o seno de 40 graus. Então, a velocidade... e esta velocidade aqui é a velocidade final, que é em C. Esta velocidade em C vai ser G vezes o seno de 40 graus vezes o tempo que demora daqui até aqui. Nós acabamos de calcular, é 3,984 vezes 3,984 segundo aproximadamente, e então isto vai dar 9,80 vezes seno de 40 graus vezes 3,984, ou seja, que a velocidade em si é 25,1 metro por segundo. Ok. Porquê é que esta informação é importante? É importante no sentido em que, tal como nós já estávamos a fazer para o caso anterior das considerações energéticas, a velocidade com que a esquiadora chega a B é exatamente a mesma velocidade com que o trenó chega a C. É para eles cruzarem aqui com a mesma velocidade em módulo. Então agora vamos aplicar o mesmo raciocínio à esquiadora. Vamos aqui. Esquiadora. E temos o quê?
Vá, equação do movimento, portanto é o movimento daqui para aqui, portanto aqui o nosso referencial era, começa aqui no 0, depois está orientado daqui para baixo, e aqui começa neste 0 aqui no A, e depois está orientado daqui para baixo. E fica x é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Ora, o x0 passa para o outro lado e fica ΔX, que são os mesmos 50,0 metros que aqui, ok? Até agora tudo bem, mas agora é que é essa chatice, este V0 não é 0. E aliás, este V0 é o que nós queremos saber, que é a velocidade em A, a velocidade da esquiadora quando ela passa aqui no ponto A. Isto é o que nós queremos saber, é o V0. V0t mais 1 meio. Esta aceleração, nós já sabemos, é mais ou menos a mesma coisa que aqui, só que em vez de ser 40 graus, é para 20 graus, é 1 meio vezes g seno de 20 graus vezes t ao quadrado. Muito bom. Se nós começarmos aqui a substituir coisas, quando o ΔX for 50,0, estes são sinal de mais, de igual, não é de mais. Quando o deslocamento for 50, isto vai ficar igual a V0t mais 1 meio vezes 9,80 vezes seno de 20 graus t ao quadrado. Se eu soubesse a velocidade inicial, quando eu substituo o ΔX por 50, eu iria obter o instante em que nós chegamos aqui ao ponto B. Só que nós não conseguimos calcular ainda porque, cá está, não temos este parâmetro. Pronto. Mas vamos começar a simplificar as coisas. Então 50,0 é igual a V0t mais, e daqui, isto é 20 graus, dá 1,676t ao quadrado. Okay? E daqui não conseguimos tirar rigorosamente mais nada. Para as equações, para a equação das velocidades, vamos lá ver se conseguimos complementar aqui alguma informação. Temos V é igual a V0 mais AT. Continuamos a não saber quanto é que é o V0. Agora, quando ao fim de um certo e determinado tempo, este tempo aqui em que o deslocamento é de 50,0 metro, estou em B. E a minha velocidade em B vai ser V0, que é a velocidade em A, que é o que nós queremos saber, mais a aceleração continua sempre a ser g vezes o seno de 20 graus, g seno de 20 graus, vezes o t. O que nós já conseguimos aqui fazer é, uma vez que nós sabemos que a velocidade da esquiadora e a velocidade do tonal, quando se cruzam, são iguais, e portanto quando chega aqui e quando cada um deles chega ao ponto B e ao ponto C respectivamente, tem a mesma velocidade, agora sei que este VB é igual a este VC que eu acabei de calcular, que é os 25,1. 25,1 é igual a V0 mais 9,80 seno de 20 graus t, ou seja, 25,1 é igual a V0 mais 3,352 t. E agora, a questão é a seguinte, por isso é que isto é difícil e por isso é que eu não recomendo estas coisas. Se eu resolver esta equação em ordem a t, fica t igual a, e tudo isto aqui, este parâmetro, aliás, este parâmetro passa para aqui a subtrair, fica 25,1 menos V0 e este todo aqui está multiplicado pelo t, passa a dividir, 3,352. Ok, eu agora posso pegar nisto aqui, este tempo, ao final de ter percorrido 50,0 metro, vai ter esta velocidade e, portanto, este instante diz respeito a este instante final aqui. Isto vai poder substituir aqui e aqui no t ao quadrado e vai dar origem à equação 50,0 é igual a V0. Há parênteses, isto tudo aqui, substituir por este tempo, 25,1 menos V0 sobre 3,352, mais estes 1,676, que é metade da aceleração, vezes isto tudo, este t ao quadrado, portanto 25,1, eu já não tenho espaço, menos V0, tudo sobre 3,352, e agora fecha parênteses, todo ao quadrado. E este vai dar uma trabalheira incrível. Mas daqui eu consigo extrair coisas. Eu consigo extrair aqui a velocidade inicial, porque a única coisa aqui nesta equação, a única enquanto é V0, V0, V0. Portanto, eu consigo, de facto, aqui. É um trabalho incrível a fazer isto.
Então assim eu vou resolver a equação que nós estamos a fazer há bocado, mas algebricamente. E o que nós temos basicamente é uma situação simples. É x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado, por um lado, que é a equação do espaço, e por outro temos v igual a v0 mais at. O que eu quero é, daqui, resolver em ordem ao tempo, fica, este v0 passa para o outro lado, fica v menos v0, e o a que está a multiplicar passa a dividir sobre a. E introduzir aqui e aqui. É exatamente a mesma situação que nós tínhamos há bocado, só que parece menos confuso porque não tem aqueles números, nomeadamente com decimais. E, basicamente, eu vou fazer isto algebricamente e daqui vai-me sair uma equação que eu depois vou utilizar para resolver este problema de uma forma muito mais simples. E ficará então assim. Primeiro, este x0 passa para o outro lado e fica ΔX, x menos x0, que é ΔX, é igual a... Este V0, que é aquilo que a gente quer saber. Isto não é 0, portanto, era 0 para o tornó, não é 0 para a esquerdora. Este V0 mantém-se aqui, vezes, e este t vai ser substituído por V menos V0, tudo sobre A. Mais 1 meio de A, esta aceleração, vezes o tempo ao quadrado, é isto tudo ao quadrado. V menos V0 sobre A, tudo ao quadrado. Como é que isto fica? Fica ΔX igual a... Ora, V0 vai multiplicar, vai distribuir aqui, fica V vezes V0 menos V0 ao quadrado, tudo sobre a aceleração, mais 1 meio de A. Isto aqui é um caso notável, fica V menos V0 tudo ao quadrado, fica V ao quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado. Tudo dividido por A ao quadrado. Esta potência distribui para aqui para cima e por aqui para baixo, não é? Este quadrado pode contar com esta aceleração que está aqui, que depois vai para cima, não é? E depois este meio, este 1 vai multiplicar, não faz nada, este 2 vai já associar aqui. E já tira aqui esta coisa. E agora tem aqui uma fração com denominador A e aqui 2A. Vou multiplicar aqui por 2, e como então? ΔX igual a distributiva 2V V0 menos 2V0 ao quadrado, tudo dividido por 2A, mais este sinal de mais aqui. V ao quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado. Tudo dividido por 2A. Ou seja, como já tenho o mesmo denominador, agora posso dizer que o meu ΔX vai ser igual a... Dou o denominador comum 2A e aqui em cima fica isto tudo somado com tudo isto. E agora, este 2V vezes V0 e este menos 2V vezes V0 vai cortar porque são termos simétricos e vamos ficar com este V ao quadrado, vou já passar aqui para o primeiro lugar, e agora fica menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado. Agora isto dá menos V0 ao quadrado, só uma vez, menos V0 ao quadrado. E não precisa de uma situação tão grande. Ok, muito bom. Bom, daqui então, este 2A vai passar para aqui a multiplicar, fica 2A ΔX é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado. E se nós passamos o V0 ao quadrado para o outro lado, fica V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, passa a mais, né? Mais 2A ΔX. Que é uma equação que ocasionalmente é conhecida como a equação de Torricelli. E não faz parte oficialmente, mas às vezes faz, outras vezes não faz. Há pessoas que gostam de utilizar esta fórmula no 11º ano, há pessoas que não gostam. E como é sempre assim um bocado uma equação um bocado cinzenta no 11º. No 12º ano posso utilizar à vontade. Então eu prefiro, já que vou utilizar esta equação, ao menos vou deduzir esta equação. É claro que eu, mais uma vez, eu não recomendo estar a fazer essas coisas todas no teste, porque isto não é um teste de física teórica, não é? É excessivo fazer estas coisas todas, não é? Mas pronto, mas uma vez que já está deduzido, então agora, isto, por causa de tudo isto, vamos pôr aqui um asterisco e vamos voltar à resolução numérica que nós tínhamos há bocado, introduzindo esta nova fórmula para contornar o problema da complexidade da outra equação. Então sim, esta equação foi substituída algebricamente por... Já está, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX. E agora, portanto, isto eventualmente vai evoluir para esta situação, não necessariamente nesta forma, mas basicamente é isto que vai acontecer. E agora então, como já temos esta fórmula, vamos substituir os valores que nós temos. O nosso ΔX é este 50,0 metros, né? A velocidade final, isto é a velocidade final, é a velocidade aqui em B, que é a mesma aqui em C, que já tínhamos calculado que era 25,1. Fica
25,1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, que é o que nós queremos saber, que é a velocidade da esquiadora no ponto A, mais 2 vezes a aceleração, portanto, são os mesmos guia vezes seno de 20 graus, portanto, vou já dar valores numéricos, 9,80 vezes seno de 20 graus, e o ΔX são os tais 50,0 metro vezes 50,0 metro. Muito bom. Ok, então isto tudo está a somar com o V0 ao quadrado, passa para o outro lado a subtrair, fica V0 ao quadrado é igual a isto que já lá estava, 25,1 ao quadrado, menos 2 vezes 9,80 vezes, vou pôr 50 em primeiro lugar, 50,0 vezes seno de 20 graus, e agora tiro aqui o quadrado e ponho aqui uma raiz quadrada, e agora insiro tudo isto na calculadora e isto vai-me dar, com dois algarismos significa, cá está, os mesmos 17 metros por segundo que nos tinha dado com as considerações energéticas. E pronto, e este exercício está resolvido. E já estamos a resolver a questão número 10. No laboratório é costume aquecerem-se amostras de água. 10.1. Considere que uma amostra de água no estado líquido é aquecida numa placa elétrica utilizando-se um copo de precipitação. Minimizam-se as perdas de massa e de energia para o exterior se o copo de precipitação estiver destapado ou tapado e se o seu diâmetro for igual ou inferior ao da placa elétrica. Então vamos lá analisar à lupa as opções que nós temos. E basicamente temos aqui as opções de destapado ou então tapado e com o mesmo diâmetro da placa de aquecimento ou com um diâmetro consideravelmente inferior. E, por exemplo, se formos ver aqui esta última parte, bom, aqui nós temos aqui várias grandes perdas de energia. Isto não está a servir para aquecer nada do conteúdo aqui do nosso copo e, portanto, isto não minimiza as perdas de energia, por um lado. Por outro lado, com o copo aberto, vamos ter aqui perdas de massa. Portanto, isto vai começar a evaporar e vai começar a perder massa. E, além disso, assim que o líquido começar a aquecer, também aqui vai haver perdas de energia. Nomeadamente, perdas de energia juntamente com o vapor. Portanto, a opção que minimiza as perdas de energia vai ser então aqui a opção B. Portanto, mais ou menos com o mesmo diâmetro da placa de aquecimento e com o copo de precipitação tapado. 10.2. A figura nova apresenta o gráfico teórico da temperatura θ de uma amostra de água de massa m em função do tempo t, desde o estado sólido, gelo, até à sua vaporização completa a pressão constante. Admita que a amostra é aquecida numa placa elétrica de potência P constante e que o rendimento no processo de aquecimento é 100%. 10.2.1. Qual das expressões seguintes permite calcular a capacidade térmica mássica do gelo? Desperde as despesas de massa durante o aquecimento do gelo. Para esta questão, nós vamos estar mais interessados nesta parte aqui do nosso gráfico, que já está aqui ampliada. E porquê? Porque para calcular a capacidade térmica mássica do gelo, nós estamos mais interessados aqui onde as temperaturas estão abaixo do zero. Portanto, isto aqui é o eixo do X. Portanto, aqui são temperaturas positivas e aqui são temperaturas negativas. Vamos também estar interessados na fórmula para portanto, a energia. Portanto, o fornecimento de energia é igual a mc ΔT. Há quem faça Q igual a mc ΔT. É a mesma coisa, o calor é uma forma de energia. Então vamos lá. É igual a mc ΔT. Aquilo que nós queremos calcular é isto. É a capacidade térmica mássica do gelo. E nós vamos já resolver esta equação em ordem a isto. Portanto, estas duas coisas que estão a multiplicar passam para aqui a dividir pela temperatura e eu vou já trocar os primeiro e segundo membros. Fica C igual a energia sobre a massa vezes o ΔT. Bom, aqui nas nossas opções nunca nos aparece a energia, aparece sempre a potência. Também não há problema nenhum, porque nós sabemos que a potência é a energia fornecida por unidade de tempo e, portanto, se passar o tempo para aqui, para este lado, fica que esta energia é igual a potência vezes o ΔT. É pequeno de tempo. Vamos substituir. Fica daqui, sai que C igual a T vezes ΔT sobre a massa vezes a diferença ou a variação de temperatura. Agora vamos fazer aqui substituições, principalmente aqui nestes deltas. O ΔT pequeno do tempo e o ΔT grande da temperatura. E para o ΔT pequeno nós temos instante final menos inicial e aqui, isto é aqui o eixo dos tempos, né? Temos aqui, começa a contar a partir do zero, vai começar aqui com esta temperatura no zero e depois vai até esta temperatura, aliás, este instante T1. Portanto, é T1 menos zero, eu vou já pôr só T1, portanto fica
Significa C igual a π vezes T1 sobre a massa vezes o quê? Agora, a variação de temperatura neste intervalo de tempo de 0 a T1 é esta aqui. É esta temperatura. Temperatura final menos inicial, portanto, aqui é θ2 e aqui é θ1. Portanto, θ2 menos θ1. Ok. Existe aqui alguma expressão que contenha esta fórmula? Sim. É a opção B. É a B e é isso que nós vamos escolher. 10.2.2. Complete o texto seguinte selecionando a opção adequada a cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. A cada letra corresponde um só número. De acordo com a informação apresentada no gráfico da figura 9, pode concluir-se que, durante as mudanças de fase da amostra de água, a temperatura da água manteve-se constante. Já sabem que durante as mudanças de fase a temperatura não varia e a sua energia interna aumentou. Portanto, se eu estou a fornecer energia e a temperatura não está a aumentar, alguma coisa tem que aumentar. Portanto, a energia tem que ir para algum lado. Vai aumentar a energia interna, quebrando então algumas das ligações formadas no estado sólido, então no estado líquido, conforme eu esteja a falar de uma vaporização ou de uma fusão. A energia necessária para a vaporização completa da amostra de água foi superior à energia necessária para a sua fusão completa. Superior porquê? Porque demorou mais tempo. Demorou este tempo comparado com este tempo para a fusão. Se eu estou a fornecer uma potência constante, se demorou mais tempo é porque tive que fornecer mais energia. E era só isto que eu tinha para vos trazer por hoje. Espero que vos tenha sido útil. Como habitualmente, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.